você pode aí de repente, né, que caso alguém queira fazer alguma pergunta, né, aí você pode interromper. Uhum. Então, vamos lá, né? Então, boa tarde a todos. Hoje é o nosso encontro, dia 24 de fevereiro. Hoje a gente tem a apresentação do mestrando Bruno Pasqualini. O Bruno vai desenvolver uma discussão sobre exercício quadrúpede, né? A orientação é feita pelo professor Diogo Simões e por mim, né? O Bruno entrou no programa de pós-graduação agora, em outubro último, e na verdade o Bruno vai expor uma discussão a respeito de dados que foram colhidos de uma outra mestranda, né, que defendeu no final de 2019, onde ela fez uma análise, né, ela inclusive havia informado que participaria dessa apresentação, dessa discussão, porque algumas questões que ainda a gente precisa definir, né, Bruno, Diogo, e, enfim, fiquem à vontade, então, para interromper, enfim, né, fazer comentários. E aí só um destaque que a ideia é que esse trabalho, ele caminhe na mesma direção do que a Renata está fazendo, da Fernanda, abordando mais questões relacionadas à lateralidade. Tá bom? Então, Bruno, fique à vontade para dizer essa apresentação. Boa tarde, pessoal. Como o professor Marcos já falou, meu nome é Bruno Pasqualini, né? Acabei de entrar na turma aí e pegando os dados da Patrícia, a gente está pensando em fazer, né, esse projeto, desenvolver esse projeto, né, que teria o título de Efeito do Apoio das Mãos. Marco. Beleza. Valeu. O efeito do apoio das mãos dominante e não dominante na percepção de esforço, controle postural e padrão de recrutamento muscular nas variações do exercício quadrúpede. Bom, nós sabemos que hoje em dia, né, dores na coluna, principalmente na região lombar, são dores que podem ser limitantes, atrapalhar ali na condição de vida dessa pessoa, nos trabalhos diários dessa pessoa, limitando inclusive trabalhos da vida diária, né? E também trazendo prejuízos aí para o sistema de saúde, para empresas onde perdem seus funcionários por causa dessa condição. E nós temos dados em que a dor na região lombar, principalmente, vai atingir, no caso, 84% das pessoas em algum momento da vida. E sabendo disso, né, alguns exercícios preventivos ou exercícios até para que se melhore essa condição ser prescritos. E um desses exercícios, né, são os exercícios de quadrúpede, de 4 apoios. Eu coloquei esse exemplo, que é um dos exercícios que se chama perdigueiro, né? E a gente pode observar nesse exercício que ela pode fazer de duas maneiras, alternando os lados, dominante e não dominante, ou ela pode manter em isometria por determinado tempo no braço dominante ou não dominante. Levando em consideração que essa pessoa ela pode realizar o exercício tanto com o lado dominante como com o lado não dominante, ainda é escasso na literatura respostas sobre como esse apoio das mãos, né, do lado dominante ou não dominante, vai afetar as respostas musculares, as oscilações no centro de pressão. E com os dados da Patrícia, a gente resolveu, né, traçar algumas ideias do que poderia estar acontecendo e fazer algumas análises a respeito disso. Bom, então, a partir do momento que a gente tem esse exercício sendo executado dos dois lados do corpo, nós partimos para a ideia da dominância, né, ou da preferência, ainda, né, Marco, ainda a gente fica um pouco, eu pelo menos ainda fico um pouco ainda em dúvida ali de como chamar dominância ou preferência, mas quando a gente fala dos hemisférios cerebrais, a gente tem o hemisfério direito, que comanda o lado esquerdo do corpo, e o hemisfério esquerdo que comanda o lado direito do corpo. E isso já é conhecido há um tempo, né? E em 1994, Purvis e colaboradores avaliaram, fizeram um estudo muito interessante, né?
que era verificar o volume do membro dominante e do membro não dominante, né? Então, ele pegou alguns indivíduos e fez com que esses indivíduos colocassem a mão dentro de um recipiente com água, né? São 2 recipientes, um cheio de água e o outro do lado, para onde a água poderia escorrer, né? Escoar para o recipiente do lado, com o intuito de, quanto mais água caísse no recipiente lateral, maior é o volume daquele membro que está sendo colocado ali. Então, ele pegou indivíduos que são destros e indivíduos que são canhotos, né? E aí ele verificou que os resultados apontaram, né, que os indivíduos destros, eles possuem uma assimetria maior na mão dominante, uma assimetria maior entre o lado dominante e não dominante do que os indivíduos canhotos. E aí ele faz uma associação interessante, né, uma hipótese de que, assim, né, tendo o lado direito maior, né, em destros, isso poderia implicar em que existe uma quantidade maior de aparatos sensório-motores, né, em todos os níveis ali do sistema nervoso. Então, pelo fato do indivíduo ter o lado dominante maior, né, ele teria um aparato maior sensório-motor naquele lado do que do lado contralateral. Já... Pode falar. Oi, Bruno. Só fazer um destaque rápido. É interessante que o experimento é extremamente simples e ele publicou esse trabalho nos Anais da Academia Americana de Ciências, ou seja, uma das revistas mais difíceis de se publicar. E aí, assim, eu acho que ele faz considerações bastante audaciosas, né, a partir de uma experimentação bastante simples, mas que, de uma certa forma, também é defendida por outros autores, né? Então, um experimento extremamente simples, e aí o que ele, quer dizer, a extrapolação que é dada a esses resultados enfim, né? É demais, assim, é demais. Um estudo de 3 páginas só, né? Contando com referências e tudo, uma coisa bem simples. Exatamente. E publicado nos Anais da Academia Americana de Ciências, que eu acho que o fator de impacto é 14, alguma coisa assim. Enfim. E aí, ele faz, né, essa correlação, e aí ele mostra que o lado esquerdo, né, os indivíduos que são canhotos, eles já não possuem essa assimetria como os indivíduos do lado direito. Nesse estudo, eles só colocaram a mão, tá, gente? Eles só colocaram a mão dentro do recipiente, e aí ainda ele coloca ali, né, presumivelmente o resto do membro superior também deve responder dessa mesma forma, né, não só a mão. E aí, né, com relação a essa assimetria dos canhotos, que não acontece, pode ser também que esse grupo, ele faz esse relato, né, que esse grupo pode não oferecer essa assimetria no sistema nervoso. Bom, mais recentemente, né, em 2007, a gente teve aí essa ideia de que os indivíduos, que o lado não dominante, ele seria um lado deficitário, com a menor resposta. Oi? Só um minutinho que a Renata quer fazer uma pergunta. Renata. Não, é só voltando. Obrigada, Diogo. Bruno, tudo bem? Eu só não entendi o experimento. Ele colocava a mão dentro da água e desculpa se eu perdi. E aí ficava... Isso mesmo. Tinha um potezinho do lado, né, um pote do lado, onde, quando ele colocava a mão dentro da água, o volume aumentava da água e a água caía no pote lateral, né? Então, quanto mais água caía, significava que maior era o volume daquele membro que ele estava colocando ali dentro. Tá. Simplesmente isso. E aí ele comparava os dois lados. Não tinha que fazer nenhuma tarefa, assim. Não, era só botar a mão dentro da água. E disso ele tirou essas conclusões? Exatamente. Exatamente isso. Obrigada, Bruno. Pois é. Simples demais. É tão simples que a gente fica... Não, até difícil de acreditar. Né? Exatamente. Obrigada. Por isso que, assim, tem uma coisa interessante nisso, que é, assim, a pergunta é a coisa mais importante, né? Às vezes a gente quer usar um aparato, um sistema complexo de medição, mas se a pergunta não for bonita, né? Imaginem.
Ele faz várias associações ali, né, mano? Ele fala da simetria de desempenho em relação ao lado que é dominante, em relação... É isso? Não, ele simplesmente fala que, pelo fato do membro dominante nos direitos, nos destros, né, ser maior, né, ser mais volumoso, ele fala que eles possuem um aparato sensório motor maior do que o membro contralateral, né, que é o membro canhoto, o membro esquerdo. Já os indivíduos que são canhotos, eles não têm essa assimetria entre as mãos. Então, parece que, assim, eles têm eles não possuem, na verdade, essa característica de assimetria no sistema nervoso, entendeu? Entendi. Ele usaria, teoricamente, ele teria um sistema sensório motor mais equilibrado, né, do que o indivíduo que é desse. Bruno, se eu não me engano, ele fala de outros tecidos também, em termos de vascularização. Vascularização, ele fala de uma inervação. forma geral. Seria mais... você teria uma trama vascular maior, uma trama neural também maior, mais tecidos de uma forma geral. Mais tecidos de uma forma geral, constituindo um volume maior. Né? Posso passar? Pode sim, obrigada. Por nada. Bom, e aí, né, com essa crença de que o lado dominante seria o lado que tudo faz melhor, né, e julgando o lado não dominante como aquele, geralmente, né, muitas pessoas até falam, a minha perna direita ou a minha perna esquerda é aquela que só apoia, né, a outra faz tudo, ou vice-versa, isso também para as mãos, né, um estudo muito interessante conduzido pelo Heng e o Swanberg, em 2007, né, com o título os braços dominantes e não dominantes são especializados para estabelecer características diferentes de desempenho da tarefa, no caso. E o que eles fizeram nesse estudo, né? Eles compararam o desempenho dos dois braços em duas tarefas diferentes. Eles pegaram 24 pessoas, dividiram essas 24 pessoas, todas elas eram destras, tá? Através da escala de Edinburgh, né? Se eu não me engano, é esse o nome? Acho que é Edinburgh mesmo. Né? Então eles verificaram se esses indivíduos eram destros através da escala e dividiram esses 24 indivíduos em dois grupos. Tá? Os indivíduos mesmos destros, um grupo ficaria fazendo a tarefa só com a mão esquerda e o outro grupo ficaria fazendo a tarefa com o braço dominante mesmo, com a mão direita. E após dividir esses dois grupos em esquerda e direita, ele ainda dividiu esses dois grupos pela metade, onde um deles realizava o movimento de alcançar de uma posição inicial fixa, rumo a 3 alvos diferentes, e o outro grupo realizava o movimento de alcançar de 3 posições iniciais diferentes, rumo a uma posição alvo fixa. E o que ele verificou, né? Esses resultados foram muito interessantes. Ele verificou que para o lado dominante, o braço dominante, o desempenho foi mais preciso quando partiu-se de uma posição fixa. E para o lado não dominante, o desempenho foi mais preciso quando partiu-se de posições diferentes rumo a um alvo fixo. E, a partir daí, ele traça até, né, nas conclusões dele, eu achei bem pertinente, né, que esses achados contradizem a ideia de que a lateralização motora reflete uma vantagem global do sistema hemisférico e do membro dominante, né? E aí ele ainda fala que cada sistema hemisférico e o membro parecem ser especializados para estabelecer aspectos diferentes para a performance da tarefa. Então, cada uma tem o seu papel, né? Não é que uma seria melhor ou mais vantajosa do que a outra. Cada uma tem uma característica no desempenho da tarefa. Quando você muda a tarefa, pode ser que o seu lado dominante seja mais efetivo do que o lado não dominante. Então, nós temos como objetivo primário verificar se a dominância afeta o nível de ativação muscular, a instabilidade e o grau. Antes, gente, de entrar nessa parte, né, de falar ali do grau de instabilidade, por que a gente pensou, né, para não passar assim de forma vaga?
pensou nessa possibilidade da instabilidade. Primeiro porque a Patrícia, ela verificou isso no estudo dela, né? Então os dados são dela, a gente está pegando esses dados e fazendo algumas associações. E alguns dados interessantes que a literatura traz, né? Eu estava até conversando com o Marco um pouquinho antes da gente entrar aqui, sobre um estudo de um professor chamado Marcos Duarte, e no qual ele pega indivíduos idosos e indivíduos mais novos, né, jovens, para verificar, dentro de um período de tempo, a oscilação do centro de pressão desses indivíduos idosos e jovens, né, uma comparação. E os resultados são interessantes, porque os resultados dele apresentaram que os idosos, eles teoricamente oscilam menos dentro do centro de pressão do que os indivíduos jovens. E vendo a palestra não, né? O professor Tiago Lemos, quando ele estava até falando com a Renata, né, ele dá uma aula no vídeo e ainda fala que, assim, essa menor variabilidade nem sempre é uma coisa boa, né? Essa menor variabilidade, essa rigidez, significa que aquele indivíduo, aquele corpo, não está sendo capaz de se adaptar àquela determinada tarefa, né? Então, a nossa ideia é, se eu tenho o lado dominante e não dominante, será que o meu lado dominante, ele é mais instável, já que ele é mais capaz de se adaptar em determinadas tarefas, né? E o lado não dominante, ele seria mais estável, mais rígido, né? Então, foi por isso que a gente fez essa associação com a instabilidade. Então, o objetivo primário seria verificar se a dominância afeta o nível de ativação muscular, a instabilidade e o grau de dificuldade nas variações do exercício quadrúpede. E o secundário seria comparar o padrão de recrutamento muscular entre o lado dominante e não dominante, comparar as oscilações do centro de pressão entre os lados e comparar a percepção subjetiva de esforço entre os lados, né, nos diferentes apoios. Só um minutinho. Então, passando para a parte metodológica, então, como já mencionado, né, a base de dados já foi coletada através da Patrícia, um estudo transversal com componentes descritivos e analíticos, foi utilizado, né, foram chamadas, né, selecionadas 30 mulheres de 18 a 25 anos, com IMC abaixo de 25, com a dominância direita, todas elas eram destras, né, então elas fizeram o questionário ali de lateralidade, uma versão adaptada, online, todas elas eram sedentárias. Os critérios de exclusão foram a lombalgia incapacitante nos últimos 12 meses, hérnia de disco ou escoliose, doenças neurológicas ou infecciosas, a dismetria de membros inferiores ou superiores, dores na coluna durante o dia da coleta, câncer e gravidez, intervenções cirúrgicas na coluna vertebral, não conseguia executar as variações dos exercícios, né, dos exercícios quadrúpedes que foram estipulados para a pesquisa, e lesões na pele nos locais de fixação dos eletrodos de eletromiografia. Bruno, só um minuto, por favor. Quando você colocou lá para a gente da dominância direita dos participantes da pesquisa, o Oldfield, ele dá um score de quão destro e de quão canhoto você é. Esses participantes, eles são muito destros. Como é que está essa divisão? Você tem... assim, pelo que eu li no trabalho da Patrícia, eles são muito destros, no caso, né? Todas elas. Eu já estava aqui pensando até já em questões relacionadas até tentar modelar alguma dessas variáveis, né, em função dessa variação de dominância apresentado a Patrícia está falando acima de 60. Então, talvez se for mais homogêneo, isso não vai adiantar muito, não. Não, beleza. Foi só para eu poder já pensar em coisas... eu tive até essa dúvida. Eu mandei até uma mensagem para ela, perguntando que foi só destros mesmo. Patrícia, obrigado. Oi, quer que eu respondo? Chegou ela aí. Eu não tinha visto. Não, eu estou escutando. Na verdade, eu estou fazendo outras coisas aqui, mas estou escutando. Tá tudo certo até então? Então, tá sim. Então, como é que a gente fez? A gente fez aquele teste, né, de destreza, e todos eles eram muito destros. Assim, eu tenho esses dados, mas a gente não tabelou eles.
Se você achar que vale a pena, eu posso procurá-los, porque eles estão no papel, né? Mas eles estão Manda nos o meus papel papéis. pra gente. Manda o papel E pra eles gente, que a estão gente tá acima de 60. São muito destros mesmo. Patrícia, eu acho que é importante ter esse dado tabelado, inclusive, para o seu paper, entendeu? Entendi. Eu acho que Então, vale a pena colocar... eu vou buscar essas folhas aonde que está. eu acho que... Porque, assim, a sua amostra, você foi muito cuidadoso, mostra muito homogênea. Eu acho que como, né, você se debruçou mais sobre o lado dominante, né, fez todas as suas análises sobre o lado dominante, e né, você não teve tempo para explorar, né, fazer uma comparação com o lado não dominante, eu acho que vai ser importante, tanto você quanto o Bruno terem essa informação. Se eu não me engano, né, tem algumas sugestões do que seria muito destro, né? Então, assim, lembrando, o score ele vai variar de menos 100 a canhotos, né? De menos 100 a mais 100. Então, se eu me aproximo de 0, eu sou ali ambidestro. Se eu não me engano, como você falou, acima de 60, tem gente que sugere que de repente é acima de 75, ou seja, dividindo em quartis, alguma coisa mais ou menos nessa linha, mas em torno de 60, 65 é o que costuma se atribuir como muito destros, né? Algo que a gente não vê normalmente com canhoto. O canhoto acaba caindo um pouco mais, se aproximando mais de 0, né? E tem mais uma coisa aí, nesses critérios de exclusão, a gente tirou na exclusão, eu não sei se eu anotei isso de forma errada lá, mas as dores de coluna incapacitantes nos últimos 6 meses. Qualquer dor de coluna incapacitante nos últimos 6 meses foram excluídos do trabalho. Tá bom? Show. Eu vou fechar a câmera aqui, que eu estou resolvendo algumas coisas aqui no trabalho, tá? Mas eu estou escutando. Tranquilo. Não estou vendo ninguém. Posso continuar, gente? Pode, Bruno. Pode. Então, pronto. Aqui eu acho que já foi, né? Métodos, né? Foram coletados, né, dados eletromiográficos do transverso abdominal, ilho-costais, longuíssimo do dorso e multífidos. Ela utilizou uma plataforma de força para ver ali o comportamento do centro de pressão. Exercícios na posição, os exercícios eles eram mantidos na posição final por 5 segundos, exatamente para que fosse realizado tanto os dados, a coleta dos dados eletromiográficos, como o comportamento do centro de pressão. E cada exercício de quadrúpede foi repetido 3 vezes, com um intervalo de 30 segundos entre eles, e 5 minutos entre cada exercício. E 5 minutos foi dado exatamente para diminuir ali a fadiga, para que eles não tivessem a ocorrência de fadiga ou a transcrição da fadiga anterior para o exercício posterior. E a análise foi sempre feita da segunda repetição. Então, toda segunda repetição foi considerada para análise. A ordem dos exercícios foi randomizada, porém a ordem das mãos não. Eles sempre começavam pela direita, né, e depois faziam o lado esquerdo. E também foi verificada a percepção de esforço pelo Borg. Bruno, só um detalhe aí, rapidamente. A Patrícia, na ocasião, ela não usou a plataforma de força, ela usou um tapete de pressão. Um tapete de pressão. Eu fiquei na dúvida. Que é o baropodômetro, tá? Eu fiquei na dúvida se eu colocava o tapete ou plataforma, mas como a gente tinha falado de plataforma, eu fiquei com isso na cabeça e coloquei. São sistemas de transdução que são diferentes, né? Então, mas depois tudo bem, isso aí tranquilo. Porque são sistemas de registro, enfim, de estimativa de centro de pressão que são diferentes. Beleza. Tá? Bom, os exercícios foram, né, o exercício quadrúpede clássico, né? Segurado na posição final ali, com o pé e a mão contra a lateral. Depois ela utilizou também, na verdade ela utilizou um exercício a mais que a gente teve que tirar, porque ele não tinha o apoio da mão, né? Ele era só o apoio na bola, parecido com esse exercício com a bola. Entretanto, a outra mão também ficava levantada. Então,
como não tinha essa referência do apoio da mão, a gente excluiu essa análise desse exercício. Esse outro exercício, né, o quadrúpede 4 funcional, e o homolateral, que era tanto o braço como a perna do mesmo lado erguidos. Aí aqui está um modelo, né, de como foi feito. Esses dados, essas imagens foram todas da fonte, né, dos autores, da Patrícia. Então aqui eles perguntavam a percepção de esforço, né, a pessoa respondia ali. Foi verificado, então, embaixo, no apoio das mãos ali, o centro de pressão no tapete e o sinal eletromiográfico obtido durante aqueles 5 segundos em que a pessoa ficava na posição estática. E aqui nós temos alguns dados preliminares, né? Nenhum desses dados foi verificado ali a significância, né? Mas foram alguns dados em que o Diogo pegou para fazer algumas análises. E aqui a gente tem um resultado interessante, né? Que não sei se seria significativo, porque a gente não viu, mas mostra uma resposta interessante aqui. Do lado esquerdo, nós temos o valor RMS do transverso abdominal direito, tá? Então, ali na linha, no eixo X, né, nós temos os exercícios e o quadradinho cinza claro seria o apoio da mão direita e o cinza escuro com o apoio da mão esquerda. Então, a gente vê ali que o transverso direito, independente do lado do apoio das mãos, não apresenta uma característica de muita mudança, né? Esses pontinhos pretos aí são os outliers, né? A galera que saiu da média ali, mas não quer dizer que teve diferença significativa, nada disso. Já a tabela aqui, a escalinha do lado direito, temos o RMS do transverso abdominal esquerdo, que eles já apresentam uma resposta diferente, né? A gente pode ver que no exercício 1, 4 e 5, ele sobressai um pouco mais quando se é colocado o apoio da mão direita comparado ao lado esquerdo. Bruno, só rapidamente, né, fazer um destaque, para quem não está familiarizado, o que a gente chama de RMS é um parâmetro extraído da amplitude do sinal, né? Então, ele dá uma ideia de como se comportou a amplitude do sinal para cada um dos lados, né, nos diferentes músculos. É mais intuitivo nós falarmos em variações de amplitude, né, do sinal. Tá? Então, só para fazer esse destaque aí, e a ideia de normalização, que eu não verifiquei se você comentou, Bruno, que a Patrícia fez um teste de contração voluntária máxima. Não falei. Né? Então, a Patrícia fez um teste de contração voluntária máxima, fora do exercício, né? Então a pessoa ficava em decúbito ventral e ela executava algumas manobras para fazer um registro do máximo recrutamento muscular. Então, essas variações aí, né, quer dizer, o sinal representam variações em relação ao recrutamento máximo. Tá? Só para lembrar. Show de bola. E esse RMS também, ele dá um valor em porcentagem, não é? O valor da potência do estímulo. Nesse caso, ainda não. Não entendi. A normalização, Bruno, que vai dar um valor em porcentagem de referência à contração voluntária máxima. É que assim, o Diogo precisaria ter multiplicado, né? Podia multiplicar por ele não 100, chegou né? a fazer, não chegou Exatamente. Isso, não multipliquei por 100, não. Show. Então, até mesmo porque tinham muitos outliers, entendeu? Então, aí eu deixei na escala aí pra gente observar, a gente tá esperando entre 0 e 1. Tinha algumas contrações, eu até cortei uns 2 outliers para poder ficar com a escala do gráfico um pouco mais visível, que eram bem outliers mesmo. Então, vai ter que dar até uma olhadinha de novo lá para ver se está tudo certinho com a tabela. Então, nesse caso, o que é próximo de 1 é próximo da contração voluntária máxima. Exato. Né? Pode passar? Perfeito. Bom, então aqui foram os dados do transverso abdominal.
aqui foram os dados do multífido. Né? O multífido ele já não apresentou uma característica tão diferente como apresentou ali os dados do transverso abdominal esquerdo. Ele manteve meio que um padrão, tanto nos dois lados de posição da mão, como dos dois, o multífido esquerdo e direito. E aqui nós temos também a média da área de deslocamento do centro de pressão, né, que a nossa hipótese ali, né, que poderia ser diferente, né, esse lado dominante poderia ter realmente uma oscilação no centro de pressão maior, mas apesar da gente não ter feito teste de significância, parece que é bem similar entre os dois lados. Então, muito obrigado e, por favor, colaborem comigo, podem criticar, falar e me ajudar a desenvolver esse projeto. Uma coisa que eu acho que, aparentemente, se você quiser deixar ali no slide, parece que no recrutamento muscular parece haver uma certa simetria, né, no último exercício, né, que é o homolateral, né? O homolateral. Quando ele, em qual deles? No EQ6, no EQ6 a atividade muscular, de uma certa forma, ela parece ser mais simétrica quando você faz o homolateral, né? Seria. Ou seja, você faz a flexão. Isso, esse aí. Você faz a flexão do ombro, né? E a extensão de quadril do mesmo lado. É interessante. Os outros são mais assimétricos, né? Os outros eles já ficam, pelo menos aqui, né, no transverso esquerdo, né? O interessante é que parece que o transverso ele desempenha um papel de controle, mesmo que ainda fino por essa variação nessas posturas. Eles estão todos muito lineares, né? Vou ter que rodar os testes aí para ver o que tem de diferença e o que não tem, para a gente poder falar de forma efetiva. Agora, não sei se a Patrícia está escutando. Patrícia, eu não lembro, foi... muita coisa na cabeça, mas você fez o registro, tem anotado também, não a frequência, tem a frequência do sinal, os componentes de frequência do sinal, mas o equilíbrio, os dados do equilíbrio também tinham dados de frequência média, eu não lembro, na análise espectral? Tá me escutando, Marcos? Estou me escutando. Então, tá naquela planilha mãe que eu mandei pro coisa, eu não lembro se a gente anotou, mas a gente fez várias anotações extras, eu não lembro. Entendi, não, tranquilo. Qual que seria o dado, Mar? Seria se verificar, porque assim, o que você tem de dado de centro de pressão é uma área calculada por deslocamentos laterais entre posteriores, mais medidos só na mão. Né? Então, a mão aqui era um dos pontos da base, a gente, né, não teve chance de colher dados de toda a base de suporte, ou seja, aquela que contemplasse o contato do membro inferior, né, e mais a mão. Então, o que acontece? No apoio da mão, você tem lá o centro de pressão, né, e ele está deslocando lá, naquele ponto. Só que você pode quebrar esse sinal em duas direções, né? Uma que é o deslocamento anteroposterior e outra lateral, exatamente. Então, a ideia também seria avaliar o quão variável é esse sinal, né? O quanto que eu vario no tempo esse sinal. Agora, uma questão que eu queria até comentar também, a Silvana está aqui, não está? A Silvana está escutando. Estou lá. Oi, Silvana, está aí. Silvana, uma questão que a gente chegou a discutir rapidamente com relação a esses dados foi o seguinte, porque o recorte que o Bruno tem, né, que foi o que a Patrícia fez, simplesmente ela extraiu ali o valor RMS numa janela. Mas a gente ficou imaginando, pode ser que essas diferenças no controle, na plataforma, ou seja, no tapete de pressão, sejam sutis. Talvez a gente não consiga identificar diferenças, mas o que a gente acredita, né? Pelo menos a hipótese que a gente estava levantando. Se o sistema ficar mais rígido, né, quer dizer, digamos,
que eu, numa das posturas, eu fique mais rígido, embora talvez, não sei se isso vai ficar explícito nos resultados de equilíbrio. É provável que você tenha um recrutamento mais estável, digamos assim, com menor variabilidade, né? E naquela condição que você tem mais instabilidade, você talvez tenha uma dinâmica um pouco diferente no sinal. Então a gente já até conversou com o Bruno, dele também fazer esse processo de conversão, né, dos dados, para que a gente tente rodar também, Silvana, entendeu? Porque a gente levantou essa ideia e de repente poder ter talvez a amplitude não seja diferente para esse recorte, mas o comportamento do sinal, sim, entendeu? Não sei se eu... Não, eu acho que é isso mesmo, porque o RMS é uma medida muito simples, né? E ela pode esconder outras coisas, né? Às vezes você não está demonstrando ali o que aconteceu. Então, se a gente conseguir reconhecer padrões, né, nesse sinal, você tem informações que às vezes até nem visualmente você consegue detectar. Então, eu acho que é isso mesmo. Tendo os dados, né, tendo organizado os dados, é isso aí. A gente está aqui para testar. Você sabe, estamos à disposição. Não, é porque, assim, naquele trabalho que o Bruno comentou, né, do idoso e do jovem, a discussão é exatamente essa. O idoso, por ele variar menos de pressão, ele adota o pessoal usa até muito a expressão freezing, né, a pessoa fica completamente congelada, e isso aumenta muito em termos de demanda de recrutamento, né, porque ele fica como um bloco ali, né, ele não tem muito recurso de processamento, de estratégias para poder estar oscilando, né, diferentemente do jovem. A gente, né, foi o que o Bruno comentou, ele tentou fazer essa ponte, né, quando a gente pensou quais poderiam ser as possíveis diferenças entre o lado dominante e o lado não dominante na estabilização. E outra possibilidade também, aí com os dados em mão a gente pode pensar, é fazer uma análise estatística mais profunda. Também. Eu acho que aí, correlacionando com os dados, talvez de uma inteligência, ficasse bem interessante, né? As duas coisas. Aí a gente tendo os dados, a gente consegue aprofundar nisso. Você sabe quantos dados tem? São de 30 sujeitos, né? São 4 músculos, né? 3 ou 4 músculos. As pessoas repetem o exercício? Sim, elas repetem, mas a Patrícia fez o registro sempre do segundo, se eu não me engano. Isso mesmo. Patrícia, não, você mas tem todos. Já tem dado, né? O que a gente, pelo menos, Renata levantou a mão, pode falar, Renata. Não, pode continuar com a discussão, eu ia fazer outra pergunta, Marco. É sobre o inventário de preferência que ele usou, foi o do Oldfield, né? Que é o inventário de preferência lateral, não é, Bruno? Foi o trabalho da Rosana. Patrícia, desculpa o cansaço. É porque eu só fiquei preocupado porque a gente está fazendo, são 4 tipos de exercícios que está usando membro superior e membro inferior, não é isso? Um exercício de equilíbrio. Não teria que usar também um inventário global, Marco? Porque como é que você está definindo a preferência lateral dessa pessoa? Apenas através que vai cair naquela discussão lá que eu fui muito questionada quando eu estava apresentando, né? Que é como que você define uma preferência lateral com base apenas no questionário manual. Então, seria talvez interessante, eu não sei, né, mas já foi colhido, são dados que já foram coletados, né? Vocês têm acesso a essas pessoas. Algum outro questionário de preferência global, que você consiga associar melhor esses dados de lateralidade dentro desses exercícios que você está usando, no superior, no inferior e ainda tronco. Não, você tem toda a razão. A gente tem conversado, né, com o Bruno, porque assim, a ideia é que o Bruno se debruce sobre esses dados. Mas na coleta que a gente está imaginando poder fazer, a ideia seria fazer um monitoramento dos músculos
de membro superior e pelo menos pegar a cintura escapular, ombro, né? Quer dizer, a gente tenta ali fazer um monitoramento mais específico. Seria a ideia, tentar replicar o experimento da Patrícia, mas fazendo um monitoramento de músculos do membro superior. Sim, vai ser usado só esses dados, né, Marcos? Não. Pois é, porque assim, era uma pergunta que a gente tinha feito inicialmente, mas a Patrícia não teve a oportunidade de se debruçar sobre eles durante o mestrado. Então, ela defendeu falando dos efeitos do exercício, né, com o lado direito e tudo mais, ela fez toda, né, estabeleceu toda a discussão dela, mas ficou essa pergunta, se haveria ou não diferenças quando a gente compara, tanto que o Bruno e o Diogo foram, né, eles rodaram os dados eu não sabia ainda, né, em relação à área de deslocamento, se ela iria revelar ou não alguma característica, né, pelo menos porque a área é um parâmetro mais simples, enfim, mas fica evidente, né, essa questão aí do transverso. O Diogo até chamou a atenção que nos diferentes exercícios parece ter uma assimetria, embora ainda não testada, mas parece ter uma assimetria. E é curioso que o transverso, assim, né, dentro do meu conhecimento, é um músculo muito ignorado, né, dentro do ponto de vista da cinesiologia, não sei aí em termos de exercício, né, quais são os benefícios, assim, a gente pensa mais em função de micção, evacuação, coisas desse tipo, né, mas é interessante pensar nele, sei, vocês aí, Bruno, né, outros colegas aí que de repente, como é que está essa questão em relação ao transverso, né, porque não, assim, mesmo nos livros de cinesiologia biomecânica, o pessoal passa batido, né. Tem alguns trabalhos de Magui, né, que fala muito dessa posição de estabilização do transverso para ajudar no movimento, né, Bruno? Então, o músculo transverso ele é um grande estabilizador, como se fosse uma cinta biológica no nosso corpo. É uma cinta abdominal que faz o papel de estabilização. Ele está em alta, Marquinhos. Está em alta. Nesse sentido mesmo. Então eu estou desatualizado. Bom, Não, é legal vocês falarem isso. É legal vocês falarem isso. Vai lá, Diogo. Vai lá, Bruno. Não, é exatamente isso que a Renata falou. Inclusive, assim, eu não sei se no meu contexto de educação física, porque eu também faço fisioterapia, né? Então, mas assim, eu comecei a estudar mais a questão do transverso, não na fisioterapia, mas por questões mesmo de pegar muitas pessoas com dor lombar e tentar, assim, ajudar de alguma forma, né? Perder aquela crença que só o reto abdominal que faz ali, né, a estabilização, mas tem músculos ali mais profundos que podem ser, de repente, até mais importantes e estão mais inibidos do que ele, no caso. Mas é no mínimo curioso, quer dizer, por que será que quando você coloca o lado esquerdo, né, Infelizmente, a gente só ia saber de verdade se a gente tivesse uma amostra com canhotos também. Se a gente veria se com os canhotos esse comportamento aconteceria da mesma forma, porém invertido. Mas infelizmente a gente não tem. Então, de repente o Bruno formava uns 30 canhotos, hein, né, Bruno? 30 canhotos é difícil, hein? É difícil, eu tô brincando, mas eu tô falando. Não, e é engraçado que assim, existe uma assimetria que eles não estão na mesma escala, né, Diogo? Não estão na mesma escala por causa dos outliers. Entendi. Mas depois eu posso colocar isso na mesma escala, mas eles não estão. Então assim, eu não consigo nem te falar se entre o direito e o esquerdo são diferentes, mas depois dá pra gente poder testar, dá pra colocar na mesma escala, não tem problema não. Só um segundinho, Renato. O Léo levantou a mão. Eu consigo até fazer isso rapidinho aqui enquanto vocês conversam. Léo, se quiser fazer alguma pergunta. Opa, tá dando pra me ouvir direitinho? Tá, estamos te ouvindo. Beleza. Não, só para não fugir muito da questão do abdominal transverso, eu ando lendo alguns estudos recentemente a respeito de bracing, que é uma manobra de
justamente comprimir o abdômen, realizar uma flexão intraabdominal para fazer mais estabilização do tronco em relação a planos de movimento com sobrecarga acima de 70%, 80%, 90% gera mais estabilização. E essa questão que o Bruno tocou em relação a dor lombar, correlacionado com outras partes do abdômen, tem estudos correlacionando pressão intraabdominal com o abdominal transverso e multifídio correlacionando com dor lombar também. Justamente esse acúmulo de pressão cumulativo pode acabar gerando uma rigidez nesses músculos e ocasionar dor lombar. Posso estar enganado no meu dizer, mas, se eu não me engano, eu já vi um estudo sobre isso, 1 ou 2. Como mecanismo de defesa, né? Eu já vi também. É Léo? Ô, Léo, tudo bem? Exatamente. Como mecanismo de defesa, a pessoa contrai esses músculos, né? Justamente esse quadro de dor. Exato, porque, querendo ou não, a gente pensa como o corpo humano, ele é um sistema muito perfeito, né? A gente sabe disso, a gente estuda sobre isso, estuda sobre movimento e afins. E uma explicação que uma amiga fisioterapeuta minha me deu a respeito disso, né? Para fazer osteopatia, ela até comentou comigo que geralmente essas travadas que a gente tem no lombar ou qualquer outra musculatura, vem muito de um reflexo de proteção do ser humano. Por exemplo, a gente vai trabalhar com uma sobrecarga. Vamos colocar um exemplo mais fútil ainda. Você vai e acaba colocando a mão numa panela quente. Automaticamente você contrai seu braço para tirar o seu braço dali. Então seria mais ou menos a mesma ideia. O corpo ele vê uma ameaça, ele trata aquilo como uma ameaça ao corpo, o sistema corporal em geral, e ele faz uma contração muscular tão rápida que muitas vezes pode acabar gerando uma dor, ou simplesmente travar a musculatura para você não executar mais aquele movimento, naquele momento. Um exemplo, vamos colocar uma pessoa que não tem tanta preparação física, o abdômen dela não é tão estável, mas ela vai fazer um teste de um RM, vamos colocar um movimento que vai exigir muito da cadeia posterior, um levantamento de terra, um deadlift, como mais comumente conhecido. Por conta desse estresse, ela tem chances, não que ela vai ter, mas ela tem chances de girar a dor lombar justamente pela contração, esse bloqueio por conta da sobrecarga, e acabar gerando esse travamento. Ou simplesmente pegar a conta do chão de mau jeito, a gente geralmente trava as contas aí, não tem jeito. Legal, Léo. Obrigado aí pelos comentários. É importante vocês que têm também uma experiência prática, né, que estão atualizados com o tema, porque, assim, de novo, é muito engraçado, porque a literatura clássica, ela trata do transverso como, né, assim, pelo menos os livros de uma forma geral, né, essa musculatura que a gente acaba não abordando muito, exatamente porque a produção de movimento não é explícita, né? Ela tem uma outra conotação. Diogo, tá. Bruno, não assusta não. Derrubei a sua apresentação, é rapidinho. Pode sair aqui então? Tá na mesma escala agora, tá, Marquinhos? Tá. Tá na mesma escala. Falei, dá pra fazer rapidinho aqui, já tava no esquema. Interessante a gente ver exatamente a ideia do comportamento trocado aqui, né, entre esquerda e direita, dá para a gente poder perceber exatamente nas caixas aqui o inverso, e com a variabilidade sendo bastante diferente entre eles, né, mas o que chama muita atenção é esse comportamento desses 3 exercícios aqui, ó. Uhum. Há uma chance deles serem diferentes, há um testado, né, mas há uma chance, para a gente poder ver isso aí de como que vai se comportar. Eu fico até me perguntando, né, quer dizer, o último exercício ali que tem um recrutamento mais simétrico, né, ou aparentemente simétrico. O 6, né? Que é o homolateral, que pela escala de Borg, se eu não me engano, foi o que todo mundo relatou como sendo mais difícil. Uhum. Né? Vai o que está com a apresentação do Diogo, porque a área dele Volta, cancela aqui, só voltar, Bruno. Tem uma variação enorme, né? Peraí. Não sei se alguém tem experiência com esse tipo de exercício.
Ô, Marcos, só também lembrando que tem uma diferença entre assimetria de desempenho e preferência lateral, né? Não sei se as pessoas previamente elas fizeram um treino, isso pode mudar um pouco os resultados. Aquele Teixeira, alguns artigos de Osaka, aquele que participou da minha banca, o Okazaki, que eu acho que é o nome dele. O Vitor, né? O Vitor, né? Exatamente, o Vitor. Ele fala muito disso, que você fazer previamente os exercícios, depois fazer o teste, isso muda muito os resultados, né, da tomografia do músculo. Eu posso falar do desenho que foi? Então, na verdade, nós fizemos um encontro prévio, semanas antes, mostrando o exercício e ensinando. E no dia da coleta foi só a coleta do exercício. Não teve no dia, eles não fizeram o exercício antes, porque poderia dar uma ativação diferenciada. O teste de contração voluntária máxima, Patrícia, era no dia mesmo, né, da coleta, não era? O teste de contração voluntária máxima foi no dia. E aí, uma questão interessante que você falou aí é que o transverso, a gente demorou a achar uma bibliografia, uma base para poder fazer a contração voluntária máxima. Porque, na verdade, ele não tem um exercício dinâmico. A gente teve que fazer numa contração isométrica de prancha, porque ele é um músculo estabilizador, diferente dos extensores, que foi literalmente estender a coluna. E a escala de Borg foi isso, não deu isso? Parece que o exercício 6, o EQ6 foi mais... considerado muito difícil. Muito difícil, né? Pela maioria. É interessante pela simetria de recrutamento, né? E quando a gente fez o estudo no mestrado, a gente reparou que o Borg ele não acompanhou o recrutamento muscular. Porque embora o EQ1, que é o clássico, ele não tinha um Borg alto, ele tinha um recrutamento muito mais eficiente. Você diz maior, né, ou menor? Não lembro agora, Patrícia, me recorde. Ele recruta mais e de forma mais uniforme, tanto ambos os lados, tanto direito quanto esquerdo, quando ele é feito. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente de AVC que não pode colocar o braço direito no chão, eu posso trabalhar esse EQ1, porque ele vai estar ativando os dois lados de uma forma muito harmônica. Você diz simetria, né, no recrutamento, né? Exatamente, ele tem simetria direita e esquerda. Mas é engraçado que o EQ6, né, aqui, ele mostra simetria para o transverso, né? Não mostra simetria para os demais, né? Mas é interessante pensar, talvez, quer dizer, por meio desse perfil de recrutamento, o que pode, né, vocês aí, vou fazer a pergunta para o Bruno. Bruno, se você tivesse que escolher um exercício, sei lá, você de repente vai trabalhar com uma pessoa que, um idoso, com, sei lá, um dor lombar, você escolheria qual? Pelo perfil eletromiográfico. Mas você fala só do transverso? Não, geral, assim. Eu digo assim. Baseado nesses dados aqui? Isso. Digamos que você já teria alguma pista disso? Ou alguém também? Eu ia no 6, no caso, se fosse baseado por isso, porque é o único que o transverso está meio que, se for no caso que você falou, dor lombar, é o que está mais, como é que fala? Você acabou de falar, simétrico. É o que está mais simétrico. Privilegiando, no caso, o transverso. Não, eu acho Sim, que pensando no transverso. Não, exatamente. Eu acho que a ideia é pensar nisso, quer dizer, dado os perfis de recrutamento, qual que pode ser mais indicado para uma determinada condição, se eu uso a mão direita ou se eu não uso a mão direita, se eu uso o lado dominante ou o lado não dominante, com base no Oldfield, né? Porque é aquilo a gente nele até indifere qual lado você usa. Vai para a área, por gentileza, Bruno, só para a gente dar uma olhada no último slide lá. Acho que se a gente testar aí o EQ4, que é o
Ele deve... Parece que a minha legenda aí tá um pouquinho diferente. Se eu não me engano, esse é o... Não sei onde que a gente... Esse é o da bola, eu acho. Oi, Diogo, desculpa. Não... Eu falei que a minha legenda tá um pouco diferente das figuras que o Bruno mostrou. Eu acho que esse EQ4 é o EQ3. É? Acho que é o EQ3 esse. É o que tá com a bola não sei, então, no abdômen. Então tem que ver o que tá de trocado lá no R para análise ficar certinha. Entendi. Seria esse aqui, ó. É o segundo lá. EQ3, EQ4. Na verdade, só mudou, Diogo. Então não... Você tirou o EQ3, pôs Q4 e colocou um Q6. Não, então, mas não fui eu que coloquei isso, veio da planilha. Já estava na planilha. Isso é da planilha. Tem que dar um confere nisso aí direitinho. Acho que eu tô lembrando agora por que o segundo exercício, que aparece aí como 3, aparecia como teoricamente mais instável. Na verdade, porque a gente só está monitorando a mão. Como a pessoa está com o corpo apoiado na bola, ela tem um outro ponto de apoio, então ela descarrega de forma menos efetiva na mão, né? Uhum. Então, consequentemente, a bola, estar apoiado sobre a bola, lhe dá alguma vantagem, né, para realizar o exercício. E no caso, oscilaria mais. Agora, desculpa, o Bruno, volta lá de novo lá na figura, que a gente talvez tenha, quer dizer, a bola, ela no segundo, né, que está aí como EQ4, ela joga lá para cima, mas se a gente for observar, talvez na média, né, e com também a variabilidade, o coeficiente de variação, ele é muito grande aí no último exercício, que é homolateral. Não sei se isso talvez possa trazer alguma pista talvez, né, de que a área realmente de deslocamento ou o deslocamento ele seja maior, o sistema fique mais instável, não sei. Não sei, teria que só... Gustavo. Ficou uma dúvida em relação a esse último exercício. Todos os pacientes conseguiram realizar? Porque outro dia eu treinando, esse exercício ele é muito difícil fazer. O critério de exclusão foi os que não conseguissem realizar, não poderiam fazer, né? Entendi. Bom, a Patrícia pode falar melhor do que eu, mas... Oi, desculpa, volta só o finalzinho aí, que eu acabei de chegar, deu uma bugada aqui na internet, eu perdi o finalzinho aí. O Gustavo perguntou em relação ao último exercício que todo mundo conseguiu fazer, né? Todo mundo conseguiu fazer, sim. Quem não conseguiu foi excluído do trabalho. Eu não sei, talvez tenha alguma, né, dada a variabilidade, aí não sei, a extensão com que esses dados se comportem, talvez eles tragam alguma pista nesse sentido, né? Não sei, de alguém que domine esse tipo de exercício, né? Você mesmo, Gustavo. Então, mas pensa comigo, Marco, esse exercício 6, ele é homolateral, ou seja, perna e braço no mesmo lugar. Então, você vai esticar a perna, esticar o braço de um lado só, um de mídio. Você vai ter que contrair toda a musculatura abdominal para você não cair. Você tem que enrijecer aquilo que você falou. Se não enrijecer, a pessoa cai. Faz muito sentido. E esse é o exercício, ele é documentado em artigo como um exercício postural para escoliose. Talvez até por causa da simetria dele. Na época, eu acredito que é um artigo mais antigo. Na época, não se conhecia esse padrão muscular igual conhece hoje, mas empiricamente ele foi estudado para isso, né? Porque na escoliose você tenta pegar a musculatura de forma mais equilibrada, direita e esquerda. E esse é um exercício específico para escoliose.
Eu não sei, talvez aí, para que a gente pudesse olhar esse sinal, porque, Silvana, esse sinal, ele é salvo num formato que ele, pelo menos a gente não conseguiu fazer a conversão dele para um formato que pudesse ser aberto, por exemplo, no Excel, ou seja, uma extensão CSV ou TXT, enfim. A gente pode tentar, Patrícia, conseguindo, se a gente conseguisse esses dados, você tem esses dados brutos com você ou estão todos na faculdade? Não, eu te mandei os dados brutos, não mandei o... Não, mas eu digo os arquivos. Os arquivos de sinal mesmo. Então, acho que eu pedi para ela. Pastinhas, não tá? Já tá tudo com o Bruno. Tá com você, Bruno? Eu pedi ela aquele dia que a gente conversou, no mesmo dia eu pedi, aí no dia, passou o fim de semana, ela me mandou na segunda-feira. Então, não, perfeito. Se tiver os arquivos, né, qual é a minha sugestão? Compartilhar com a Silvana para ver se, de repente, os meninos conseguem quebrar esse sistema aí, porque, Silvana, aquele pacote fechado. Qual que é? Alguém sabe o nome da extensão? Você tem aí, Bruno? Você sabe, Diogo? Eu ainda nem consegui abrir ainda. É o quê? S.emg. Não, mas o do EMG, mas o da postura. Não, mas do baropodômetro. Tá, viajei, tá? Você tá falando do futuro lá, né? Do baropodômetro, Não, mas o equipamento, não lembro. Eu sei que o equipamento salva em TXT, mas tem aquela bizarrice da frequência de amostragem. A Patrícia está compartilhando aqui comigo a pasta. Eu vou compartilhar com você, Silvana. EMG que chama. Não, mas do EMG. Então, mas a extensão dele é isso, é EMG. Da baropodometria também? Não, da baropodometria. Não, você está falando da baropodometria? Não, aí essa pasta que você compartilhou agora comigo é o quê? Baropodometria, EMG ou só um? Eu acho, Maquin, que o arquivo da baropodometria fica dentro do software do Futur, se não estiver enganado. Entendi. Então não tenho certeza nem se ele sai do ambiente. Entendi. Tem que dar uma verificada. A Baro eu não tenho, não. Eu não consegui fazer backup daquela Baro. Eu trabalhei, inclusive, lá no... Se não fizeram, resetaram, ela ainda está lá. Eu trabalhei naquele computador até o final. Eu até tinha pedido para não resetar ele, porque os dados estavam lá. Não, deve estar tudo lá ainda. Até posso passar lá e olhar semana que vem. De repente, se Esses estão em qual extensão, Patrícia? Você sabe? A Baro eu não lembro, não, porque eu abria direto no programa e fazia... E pegava os dados e colocava na planilha. A gente tentou converter, mas não conseguiu, Silvana. Mas ela punha na planilha, ela usava o programa, né? Já usava o próprio programa de aquisição para na planilha. É um sistema comercial mesmo, ele é bem para a clínica. Então, um arquivo fechadinho, você só conseguia abrir no próprio programa. Eu te passei um link com os arquivos aí, Bruno, depois senta com a Silvana para explicar cada um desses arquivos dessa pasta, porque de repente essa questão da variabilidade a gente pode estar estudando também, mesmo que a gente não tenha dados de equilíbrio. Uhum. Tá? A gente tem a área e a gente pode tentar resgatar. No caso, aí tem que ver como é que está o acesso ao laboratório por conta lá da pandemia, né, Diogo? Que agora está com uma rotina diferente lá, né? Daqui a pouco tá tudo voltando, espero eu. Mas dá para a gente poder combinar, dá para poder ir lá e organizar, pegar os dados. Não, perfeito. Dá para ir fazer pesquisa, né? Mas fazer essas coisinhas de ir lá pegar o computador, não tem problema. Tranquilo. Só a gente agendar. Então fica um exercício aí para o Bruno. A gente tentar ver um determinado... acho que conversar com a Silvana para organizar legal esses dados, para ver se é possível processar esses dados também de uma outra maneira, além daquela que a gente tem,
e tentar ver mais, combinar mais à frente um pouco, um acesso, de repente, eles estão abrindo eventualmente a faculdade, a gente pode tentar fazer uma visita, né? Agora tem um controle lá eletrônico, né, no laboratório, né, a gente pode estar combinando para tentar resgatar esses dados lá no computador e, enfim, tentar fazer uma análise um pouco diferente, porque, de novo, aí ele só apresenta os dados de área, né, ele não dá outras informações sobre as variações de centro de pressão. Beleza, Marcos, já recebi aqui. Beleza, aí eu converso com o Bruno. Tá. Passa meus contatos pro Bruno. Vou te passar, vou passar o seu contato, para deixar. Acho que alguma outra pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão? Né, a ideia é que o Bruno tente replicar, né, Diogo, essa parte desse trabalho, né, a ideia, mas usando a plataforma de força, porque aí já ele é um pouco mais flexível, fazer o monitoramento de músculos de cintura escapular, ombro, membro superior, né, a ideia é tentar... Replicar, mas simplificando um pouco a quantidade de exercícios, né, Marcos? Exatamente. No caso, ô Marco, Diogo, ou Patrícia, ou gente de modo geral, né? Recrutar realmente indivíduos destreinados para fazer essa análise de EMG é o mais indicado, levando em consideração ali a coordenação inter e intramuscular. Então, posso responder por que a gente escolheu pessoas sedentárias? Porque se a gente fosse pegar pessoas ativas, a gente teria que criar um critério. Uhum. Porque, por exemplo, eu sou ativa, mas eu faço o quê? Academia 3 vezes por semana. Uhum. Já um outro ativo é marombeiro. Tem uns critérios de... É porque tem, por exemplo, em academia, tem alguns critérios assim, de treinado, destreinado, ativo, né? Eu não sei se é realmente difícil de fazer essa forma equalizada ali, né? Você teria como, por exemplo, uma pessoa treinada, ela tem um padrão muscular parecido com outro que é treinado? É aí que é o X da questão. Treinado em quê? Né? Por exemplo, o cara do karatê tem um transverso diferente do cara do halterofilista. Mas tem uma galera, não sei o que vocês acham, você acha interessante. Por exemplo, eu tenho um acesso bacana com o pessoal do CrossFit, que é uma atividade, né, onde dá para as pessoas separam ali realmente os níveis de treinamento. Tem box que separa, por exemplo, a indivíduos muito treinados, indivíduos que são treinados, uma galera que é mais iniciante, intermediário. Não sei o que vocês acham disso, mas de repente ir num box desse e pegar a galera que já está meio que dividida ali pelo nível de treinamento. Uma possibilidade, né? Já que tem essa organização, né? Essa subdivisão talvez de uma forma mais detalhada, pode ser que realmente vale a pena. Assim, eu acho que, de uma certa forma, a Patrícia, ela teve uma proposta que eu acho que assim, foi pegar pessoas que realmente não tinham experiência, né? Quer dizer, e eu acho que como ponto de partida eu acho muito interessante, porque pode ser que, né, trabalhando com sujeitos treinados, será que a gente vai evidenciar alguma grande diferença de pessoas que nunca treinaram? Então, de repente, até na hora de você ajustar o exercício para o perfil, né, talvez você tenha ali coisas que discriminem melhor. Olha, para o cara que nunca treinou, sujeito sedentário, né, então Bruno vai me orientar a fazer exercício. De repente, você, Marco, que é um cara destreinado, o ideal é que a gente comece fazendo por esse exercício, usando ou o lado dominante ou o lado não dominante. E aí, num cara treinado, né, de repente o perfil de recrutamento pode ser bem diferente, ou seja, né, acho que pode ser realmente como um segundo momento, né? Eu fiquei até pensando nas situações, né? O André, que trabalha com os pacientes de ombro, tem, né, aqueles exercícios, né, que são feitos como para recrutar serrátil, né, André? Fiquei imaginando até para esse tipo de população também, né? Quer dizer, você fazendo o apoio no solo, não sei se é feito ou só em cadeia cinética aberta, não sei se
Eu fiquei, né, acho que tem uma série de aplicações que são interessantes em relação a esse tipo de exercício, né? Faz exercício no solo também, André? Com os pacientes? Sim. Faz alguns exercícios de apoio de solo, por exemplo, para trabalhar a parte de estabilização também da articulação do ombro. São bem importantes, por sinal. Pois é, então acho que tem desdobramentos que podem ser explorados aí, né? E aí eu acho que, Bruno, se a gente consegue fazer um estudo subsequente, né? Quer dizer, monitorando a atividade muscular de cintura escapular, ombro, talvez até tenha uma repercussão interessante até nos casos, outras aplicações, além de tronco, né? Com certeza. Silvana? Eu acho que isso aí é muito interessante e tem a ver com uma conversa que nós tivemos com o André, daquela questão da gente fazer uma correlação entre dados que ele tem do paciente e o sinal, né? Porque lá quando a gente detecta os falsos positivos e falsos negativos na avaliação, esses dados podem ser extremamente importantes. Então, eu acho que para o Bruno, isso é muito legal. Se ele pudesse fazer uma avaliação assim, de grupos diferentes, eu acho que seria muito interessante, até para guiar isso. Será que um grupo vai dar muito falso positivo ou muito falso negativo na estatística? Pode estar relacionado a isso? Então, e tem a ver com o que a gente já conversou no trabalho do André também, né? Fazer essa correlação. Exato. Não, mas eu acho que é um excelente ponto de partida. Eu acho que trabalhar nesses dados talvez dê pistas para conduzir o estudo propriamente dito, Bruno. E aí eu acho que esse ranqueamento, né, em diferentes níveis, depois até para definir melhor quais exercícios, por exemplo, com bola, se é usado ou não, ele tirar ele desse grupo de exercícios, né? Aí privilegiar aqueles que, né, as demais posturas. Perfeito. Acho que é tudo, né? Alguém tem algum comentário a fazer, alguma pergunta? Ô, Marco, eu levantei a mão aqui, acho que você não viu. Eu fiquei em dúvida em relação à nomenclatura, que eu acho que é uma dúvida do Bruno também, em relação à dominância, em preferência lateral. Eu acho que a dominância ela é mais relacionada a um dos hemisférios cerebrais, né, que domina em relação a várias, né, seja ouvido, fala, né? Então, em relação à nomenclatura que a gente vai usar, até uma dúvida minha, eu acho que se as pessoas estão estudando isso, a gente usa a preferência lateral. Foi o que você usou, Rosana? Patrícia, né? Patrícia. Não. Oi, voltei. Eu escutei. Você está me escutando bem? Não, desculpa, é Patrícia. Então. Patrícia, perdão, tá? É preferência lateral que você usou como termo durante os seus estudos, porque a dominância é mais ligada sempre, né, de um lado dos hemisférios. Então, eu não estou te escutando bem, porque eu não sei, meu celular deu uma bugada aqui. Mas deixa eu ver se eu entendi. Na verdade, o que eu fiz? Na entrevista, eu perguntava se ele era destro ou canhoto. Se ele falasse que era destro, eu fazia o questionário, né, para mostrar o quão destro ele era. Se ele realmente desse destro no questionário também, aí ele ficava na pesquisa. Ok. Acho que o meu volume também está baixo. Você está me ouvindo, Marco? Pessoal? Estou te ouvindo bem. Estou te ouvindo bem. Mas você entendeu a pergunta, Marco? Eu entendi o teste, como que ela fez, mas a pergunta é mais em relação à nomenclatura, né? Nomenclatura, dominância ou preferência? Eu vi até um artigo, Bruno, depois eu posso até te encaminhar, que fala isso, sabe? Fala que a dominância é mais relacionada ao sistema nervoso central. Mas, por outro lado, eu já vi artigos também destro e canhoto citando como dominante. Então, eu fiquei... Inclusive, aquele estudo que eu citei, né, que dividiu os dois grupos, né, tal, ele fala dominância, dominante ou não dominante. Isso. Mas eu concordo com você, Renato. Acho que a gente tem que, talvez, pegar trabalhos mais básicos que tratem sobre essa temática e criar uma linguagem comum para que não haja exatamente
essa divergência, né? Eu acho que a sua sugestão é importante aí, para que a gente, né, saiba exatamente o que a gente está falando, né? Mas eu concordo com você que é confuso. O Vitor chamou a atenção disso, né? Como a gente está com vários trabalhos aí falando sobre, quer dizer, se usa um lado, usa o outro, né? Então a gente precisa criar realmente um vocabulário comum aí, né? Até brinquei com o Diogo quando eu mandei a apresentação para ele. Aí ele colocou preferência, aí eu te mandei, aí seria dominância, aí eu ainda mandei para ele assim, aqui, vocês entram no consenso aí que eu não estou entendendo. Eu falei que o nosso objetivo era esse, deixar ele louco. Eu falei, vocês estão me deixando doido, o objetivo é esse. Aqui acho que o André quer fazer uma colocação. Desculpa, eu vou te passar uma revisão que fala sobre esse termo dominância. E aí daí a gente discute com isso. E fala justamente em relação a esse padrão que tem um negócio central, sabe, do lado esquerdo e do lado direito. Porque, por exemplo, a fala, o lado dominante é o esquerdo, né? A gente fala com o lado esquerdo do cérebro. Não é isso, Marco? Me desculpa se eu falei errado. Então, pois é, a gente tem que. Acho que tem uma literatura aí que vai ajudar a gente a deixar isso mais evidente, mas eu concordo com você. André tem uma pergunta, um comentário a fazer? Oi, tem sim. Eu vou fazer uma pergunta, eu peço desculpa se for uma pergunta muito tola, tá? É o seguinte, a escala, o questionário de Oldfield, ele dá muita relevância em relação, principalmente, ao uso do membro superior, a preferência para o uso do membro superior. Será que não seria interessante avaliar a preferência para o uso do membro inferior, visto que as vias nervosas que comandam a estabilização da coluna poderiam ter interferência no uso do membro inferior? Existe algum tipo de avaliação para preferência de membro inferior? Em função do exercício que o Bruno está colocando, eu acho que isso que o André colocou faz muito sentido. Uhum. Apesar de que o nível dessa quantidade, às vezes o cara vem com a preferência trocada, a representatividade disso talvez não seja tão grande quanto essa homogeneização. Mas eu acho importante isso que ele colocou, sim. Eu concordo, Diogo. Eu também acho, porque foi até em relação à tarefa do questionário ser direcionado mais para a tarefa. E também você pode fazer um inventário de avaliação global da pessoa em relação à lateralidade, que aí tem o teste de Coimbra, que é o que eu estava pesquisando. Em relação ao manual, você tem o teste de ANET, não é isso, Marco? A ANET de 1992, tem esse Edinburgh que você está fazendo. Tem outros também, mas eu acho que talvez para esse tipo de exercício, o inventário global de lateralidade ele vai cair mais, junto também com outro filtro que é mais utilizado hoje em dia. O André, a pergunta, André, foi pertinente na ocasião. A gente chegou a pensar nisso. O problema é que a gente tinha uma limitação, porque o baropodômetro, como ele é pequeno, ele tem uma dimensão de 60 por 40, alguma coisa assim. E a gente não tinha como medir, embora no Ladin fosse até possível, porque no Ladin você tem um sistema, né, com mais tapete, né, ou um tapete único, não lembro bem. O Diogo se lembra como é que é o sistema de baropodometria do Ladin? Não, né? Pois é. Eu acho que é o gate ride, né? Então eu sei que a parte de passagem, tipo, você faz dinamicamente, ele estava coletando agora a parte estática, eu não tenho certeza. Não, minha dúvida é quão extenso ele é, porque para você poder ter um apoio, né, completo do corpo sobre o sistema, né, sobre o aparato. Mas sem dúvida, André. Então, mas eles são placas modulares. São placas, são blocos separados, placa, né? São três ou 4 placas. Entendi. E não na verdade, quando a gente começou a questionar sobre isso, a gente até pensou que seria mais interessante se a gente tivesse uma plataforma de força que fosse adaptável para quadrúpede mesmo, tipo de veterinária. Então, porque é um exercício que tem 4 apoios, né, no chão.
ele é um apoio muito longe, a mão com o pé. Mas a gente na época nós não achamos nada que nos ajudasse nisso, né? Por isso que optamos pela mão. Bruno? Não, acabou respondendo aqui. A gente teve essa limitação e a gente acabou optando mesmo pela medição na mão, né? Enfim, mas sem dúvida, André, sem dúvida. Seria importante se a gente pudesse ter Eu acho que é um ponto que a gente pode considerar nas futuras coletas, né, Marco? Acontecer alguma coisa nesse sentido, a gente ter essa definição dessa preferência tanto para o membro superior como para o membro inferior, até mesmo para a gente associar, né, se tem alguma questão importante. Eu acho essa observação muito pertinente. Nada tolo, André. Tudo. Silvana, estava com a mão levantada, não sei se... Marco, eu não pus a mão nessa mão dessa vez. Não, está aqui levantadinha. Não, de repente foi da outra vez. Tranquilo, pessoal? Alguma pergunta a mais? Não? Tudo bem? Então, Patrícia, não sei se caiu aqui. Então, gente, por hoje é só. Muito obrigado aí, Bruno. Foi ótima apresentação, né? Eu acho que é um tema relevante, né? Um tema bastante aplicado. Acho que tem uma série de questões, né? A gente usa muito esse tipo de exercício, né? Não só no âmbito da prática de exercícios regulares, né? Mas também da própria fisioterapia. Então, acho que se a gente conseguir desvendar aí algumas questões, né? A Patrícia tá fechando o artigo dela, né? E aí você também fechando esse outro artigo, acho que a gente vai conseguir trazer uma contribuição importante. E aí avançando mesmo, né, explorando outros grupos, explorando o controle, né, a ativação de membros superiores, acho que tudo isso vai ser muito legal, acho que vai contribuir sobremaneira aí com essa temática, né, porque pelo menos o que vocês falam é tudo muito subjetivo, né, feito de forma muito empírica, né, então acho que é interessante. Então é isso, gente. Ô, Marco, eu quero agradecer aí por vocês darem continuidade, porque foi uma coleta de dados muito cuidadosa, muito sofrida e muito longa. Então é muito bom ver esse filho continuando a dar passinho e não parando. Estou muito feliz. Legal. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado. Que é isso, eu tenho que agradecer por ceder os dados aí. Toda a gentileza do mundo, né? A gente pede, você vê rapidinho pra gente. Obrigado mesmo. Perfeito. Eu agradeço. Vamos embora, passar o arquivo. Obrigado, Patrícia. Obrigado mesmo. Obrigado você. Então tá, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Bruno, o Diogo, se quiser interromper a gravação, né? E a gente se encontra, então, na próxima semana. A gente está definindo aí a temática da próxima semana. Tá bom? Então,